Percebam que a chave disso tudo aqui é a concorrência. É porque os capitais pela concorrência são obrigados a aumentarem suas produtividades que... Portanto, a noção de concorrência aqui é crucial. Não é por outra razão, e aqui podemos ficar um curso só falando sobre isso, o processo de concentração / centralização, não são coisas separadas do capital, dentro da Lei Geral da Acumulação Capitalista. Só vou fazer um cuidado aqui. O que o Marx chama de concentração do capital é um capital específico crescendo, trazendo para ele, produzindo e trazendo para ele em acumulação cada vez mais valor, crescendo ele para dentro. E a centralização do capital é justamente o que ocorre quando esses capitais, que são crescentes, começam a se enfrentar cada vez mais no processo de concorrência e uns ganham, outros perdem, e quem ganha acaba ocupando o espaço de valorização do capital que saiu, portanto, tem um espaço de valorização centralizado por outro capital. Aqui é um curso de 60 horas só sobre isso. Tá? Dá para fazer, o Natan não chegou, mas enfim, a coisa está aí, da física, força centrípeta, centrífuga, as duas relacionais, enfim, aqui vai-se embora. O Natan é físico, tá? Pra vocês verem como Niterói é bizarra, tem marxista físico. Se bem que você não foi, né? Bom, você ainda não terminou, né? Bom. Mas o que eu queria trazer aqui não é isso. O que eu queria trazer aqui é que, via de regra, que eu não estou exagerando, quando se trata a noção de concorrência ali, que o Marx está tratando no livro 1, mas ali especificamente no capítulo 23, se trata a noção tradicional, economicista de concorrência, que está errada. A economia normalmente trata a concorrência como sendo um sinônimo, algo tem a ver, mas é o menos importante, com o número de participantes no mercado. Não à toa a negação para essa teoria da concorrência quando só tem um, o monopólio. E, portanto, quando há monopólio, não tem concorrência, a coisa é meio binária, e tem as intermediações. Manual de microeconomia é isso, fora, depois dos fundamentos, estrutura de mercado, é ficar analisando monopólio, concorrência perfeita e o que tem no meio. Tanto mais concorrência haverá, quanto maior for o número de participantes, no caso, capitais no mercado. É assim que a economia trabalha, independente se ortodoxa ou heterodoxa. E tem muito economista marxista que assim interpreta a coisa, porque notem, se a tendência do capitalismo, como está lá no capítulo 23, é aumentar cada vez mais a concentração e a centralização do capital, qual é a conclusão desses caras? Formação de oligopólios ou monopólios que reduzem o grau de concorrência. E por razões que nós veremos depois, segundo eles, a concorrência é uma exigência da troca de equivalentes. Porque se eu tenho a tendência à monopolização, ali no monopólio, a empresa, o capital pode estipular um preço acima do valor da mercadoria e como não tem concorrência, não volta em direção ao valor da mercadoria. Portanto, dizem eles, chegam a dizer, a lei do valor, ou a teoria do valor como Marx está propondo lá, segundo a troca de equivalentes, não existe mais a partir do século XX com a tendência de crescimento das economias, das firmas, dos capitais, num processo de oligopolização e monopolização. Gente graúda! Tem toda uma tradição do pessoal da Monthly Review nos Estados Unidos, Paul Baran, Paul Suisse, que pensa assim, a lei do valor em Marx não se aplica mais. Por quê? Porque eu tenho uma tendência à monopolização e, portanto, de preços desatrelados do valor. Isso é uma bobagem, idiotice, cretina. Eu estou falando de gente graúda, tá? A noção de concorrência em Marx não tem porra nenhuma que ver com o número de participantes. Quer dizer, até tem, mas vocês vão ver como. Eu sempre explico isso, ainda mais quando tem que ganhar tempo, com uma alegoria muito simples. Eu sempre esqueço o nome da raça do cachorro que minha irmã tem. Que é um cachorro que não é cachorro, parece um rato. Como é que chama? Um pequenininho. É pincher. Então, imaginem uma briga, ou seja, concorrência, de 500 pinchers. É chato, tem aquela voz aguda. Olha eu, caindo no fetiche aqui. Enfim, aquele som agudo, né? Muito chato. Mas uma briguinha, porra, né? Agora imagina uma briga de 2 pitbulls. E compara o tamanho da briga. Concorrência em Marx é isso. Não é o número das pessoas que estão brigando. É a ferocidade da briga. Nos anos 70, no Chile, não me perguntem por quê, só se tomava Pepsi Cola. Sei lá. A Coca queria entrar. O que ela fez? Ela entrou comprando a empresa que engarrafava a Pepsi e fechou no dia seguinte. Isso é concorrência.
número de participantes, é ridículo. Está lá no capítulo 23, está escrito, não tem nada aqui de Niterói, não. O processo crescente de concentração e centralização no capital potencializa a concorrência, não a diminui. E alguém vai me dizer, mas então um capital que porventura chega a ser monopólio sozinho não tem mais incentivo a aumentar a concorrência. Ao contrário. Por várias razões. Uma, porque ele pode até ser monopolista hoje, mas quem disse que continuará sendo? E se ele não investe em tecnologia, a hora que chegar alguém, ele pode estar defasado o suficiente para quando entrar alguém, ele morreu. E por outras razões, que eu vou trabalhar melhor daqui a pouco. Existe um processo de transferência de valor, como eu falei ontem, não apenas dentro de um setor, mas entre setores. Então, às vezes, não adianta nada você ser monopolista em um setor de baixa composição orgânica do capital, se você está concorrendo com setores, numa concorrência feroz, com muitos participantes, mas que tem uma composição orgânica, portanto, da produtividade maior. Vai ter uma tendência de transferência de valor do monopolista, para os outros. Marcelo, posso fazer uma? Só, tá. Essa coisa no capitalismo de que small is beautiful, pode ser beautiful, mas não é capital. Capital nasceu para ser grande. Capital que joga para ser segundo, morre. Só fazer uma observação. A gente, às vezes, faz essas brincadeiras em sala e tal, e depois, na prova, a gente pergunta o que é a concorrência. Aí o aluno escreve, é o pitbull. Comendo outro pitbull. Então, às vezes, é importante, eu fico preocupado eu tenho ficado preocupado que eu tenho recebido respostas cada vez mais frequentes desse tipo de resposta. Então, eu tenho brincado menos. Mas me parece que é importante dizer que é óbvio aqui que se trata de uma noção processual de concorrência, tá, okay? Em contraposição à noção estática. Essa da ciência é estática porque basta contar. Tem mais empresa, tem mais concorrência. Tem menos empresa, tem menos concorrência. Na teoria econômica é assim, e como disse Marcelo, em boa parte do marxismo, lamentavelmente também. Mas o que está se apresentando aqui é uma noção processual. Que diabo de processo é esse? Se trata da relação da disputa entre capitalistas pela apropriação do mais-valor extraído por todos eles da classe trabalhadora. É disso que se trata. A disputa é mais próxima dentro dos setores, quer dizer, firmas de um setor disputam mais diretamente entre si o mais-valor produzido naquele setor, mas entre setores, os capitais individuais também disputam a totalidade da mais-valia produzida por todos eles. Com isso, acabamos a quinta-feira. Que eu tinha prometido ontem e tal, enfim. O que nos dá pouco tempo para trabalhar a aula 4, mas enfim, vamos lá. Então, a primeira grande questão nisso que a gente está chamando de o livro 1 e a crítica da economia política. Desculpem, o primeiro item dentro dessa aula, que é a teoria do valor e a crítica da economia política. Eu pretendo aqui demonstrar rapidamente a importância de uma teoria do valor. Mesmo para aqueles que, deixa eu ser rigoroso, consciente ou inconscientemente não explicitam na sua teoria qual é a teoria do valor que tem implícita. Não sei se ficou claro. Por que isso? E aí vou resgatar coisas lá que estão relacionadas com a primeira aula lá do João. Uma teoria do valor é importante porque isso significa que você tem uma apreensão teórica de como a riqueza, nesta época histórica e social específica do capitalismo, se apresenta. Uma teoria do valor A, B ou C implica uma noção A, B ou C de como a riqueza, esse motor que move a sociedade capitalista, se apresenta no capitalismo. Portanto, em última instância, se vocês quiserem, uma teoria do valor acaba refletindo, uns de maneira mais explícita, outros de maneira mais implícita, a concepção específica que se tem, ou se faz, sobre o capitalismo. Uma teoria do valor não é apenas um fundamento de uma teoria no sentido mais lógico, formal. Não, ela reflete a noção que você tem do objeto que está tratando. Logo, alguns autores, na teoria econômica, podem ser que nem se deem conta disso, mas eles têm uma teoria do valor implícita. Às vezes eles têm assim, vergonha da teoria do valor que eles têm implícita. O melhor exemplo aqui é o Keynes. Lord, né? John Maynard Keynes. Os keynesianos ficam putos comigo, mas, fazer o quê?
Para quem, não façam isso, tá? Os não economistas, mas quando as pessoas vão ler a teoria geral do Keynes, lá no capítulo 2, ele vai dizer, olha, dá para dizer, de alguma maneira dá mesmo, que a teoria clássica, com quem eu estou brigando, enfim, é uma briga entre os economistas, se fundamenta com base em 2 postulados, que definem basicamente o equilíbrio no mercado de trabalho, enfim, oferta e demanda no mercado de trabalho. Eu vou rechaçar um deles. E aí tem lá uma crítica, podemos entrar no mérito aqui da crítica, mas é uma crítica razoavelmente bem construída sobre um desses postulados. E o outro não, o outro deixa. É claro que do ponto de vista lógico é o que lhe basta, porque quando você tem 2 coisas definindo no mercado, oferta e demanda, quando uma das 2 deixa de existir, fica só a outra, e a outra não define nem preço, nem quantidade, nem nada, porque não tem troca. Só tem ofertante, quem compra, só tem demandante, quem vende, não tem troca. Acontece que o postulado que o Keynes não nega da teoria clássica é justamente o postulado neoclássico da distribuição. Os fatores de produção recebem uma remuneração correspondentemente a suas produtividades marginais. Os keynesianos odeiam isso, mas o Keynes era marshalliano. A teoria do valor que ele tem implícita é Marshall. É um curso só. Marcelo, o pessoal não sabe quem é o Marshall. Não, tá, mas eu vou falar. Marshall, para a maioria. Eu vou falar, tá aqui. Porque tem um desenho hoje, tem a patrulha canina, e tem um cachorro que é Marshall. Sim, mas eu vou falar do Marshall, eu vou falar, tô chegando lá, tô introduzindo o nome primeiro, só isso. Esse Marshall é um dos, certamente não o único, e podemos discutir se é melhor ou não, alicerces da teoria econômica mais conservadora, se vocês quiserem, e hegemônica dentro da interpretação econômica. Vou tratar disso daqui a pouco. Os keynesianos de esquerda, o que é uma coisa meio esdrúxula, mas existe, ficam extremamente incomodados com isso. Então, mesmo o Keynes, pretenso reformista, tem lá no seu íntimo uma teoria do valor, ou seja, uma noção da riqueza, extremamente próxima, umbilicalmente ligada com o que há de mais conservador. Isso é o que eu vou falar do Marshall daqui a pouco, mas isso é o que me interessa para o momento. Segundo exemplo, no próprio Keynes, eu podia ficar aqui falando de vários. Quando chega na hora de definir a unidade de medida das suas variáveis, que ele vai contar, ele fala assim, vou medir tudo em salário. Ele não mede em reais, ele não mede em dólares, ele não mede em libras esterlinas. Vai medir em salário. Por quê? Porque a teoria dele, ele mede como ele quiser. É verdade, essa foi uma resposta que eu escutei de um keynesiano de esquerda, digamos assim. Ele escolhe a unidade de medida. Por que será que ele escolheu o salário? Não fala. Podemos ficar aqui, por que raio? Será que tem alguma coisa a ver com trabalho? Enfim. Isso é só para ilustrar que mesmo aqueles que escondem qual é a teoria do valor de onde partem, ou seja, a noção de riqueza, ou seja, a noção de capitalismo que tem. Pode estar muito implícita, mas está ali. Eu vou chegar no Marshall, fica tranquilo. Antes disso, eu quero desmistificar mais uma coisa, dada a importância de uma teoria do valor, mesmo para quem não a reconhece. Às vezes não, a maior parte das vezes, se apresenta essa teoria do valor, que é fundamental, porque define a noção que você tem do objeto capitalismo, é apresentada como se fosse uma questão de escolha. Não. Na teoria econômica você tem 2 grandes vertentes, a teoria do valor-utilidade, que o Marshall está aí dentro, mas enfim, que nasce lá no utilitarismo, utilidade, neoclassicismo, ou, é uma opção, você escolhe, a teoria do valor com base no trabalho. Aí jogam todo mundo no mesmo saco, teoria do valor-utilidade não é a mesma coisa, e pior ainda, do outro lado, teoria do valor-trabalho, jogam todo mundo junto, como se Marx fosse Ricardo, Smith fosse tudo igual. Acho que já deu para notar que não é, né? Mas o que eu queria aqui trazer para vocês é que, ao menos em Marx, os ricardianos que se virem para defender Ricardo e os smithianos que se virem para defender Smith. Mas, ao menos em Marx, a teoria do valor não é uma opção. Ele não escolheu trabalhar, ele não escolheu explicar o capitalismo com base no trabalho como substância do valor, quando poderia, né, optativamente, ter escolhido a utilidade ou o valor de uso. E aí os caras vão lá no capítulo 1 do livro 1 e falam, tá vendo? Aqui quando Marx vai analisar a mercadoria, descobre valor de uso e valor de troca, e fala, não vou olhar para o valor de uso agora, vou olhar para o valor de troca. Tá vendo como ele está escolhendo, não está tratando o valor de uso, enfim.
Uma bobagem, mas por razões que eu acho que o João já tratou na terça-feira. Não, minto, quarta-feira. Por que não é e nem poderia ser uma questão de opção? Porque, notem, aqui eu vou provar por absurdo. Mesmo que o Marx, não poderia pelas razões do João na quarta-feira, mas mesmo que o Marx fosse olhar para o valor de uso para tentar encontrar a explicação, a norma social desta época histórica mercantil capitalista, o que é o valor de uso? A capacidade da mercadoria satisfazer necessidades do estômago e da mente, em função do fato dela ser como ela é, ou seja, através de suas propriedades materiais, que são de uma forma e não de outra, justamente em função do trabalho concreto específico de fazê-la assim e não assado. Portanto, mesmo que eu fosse pelo valor de uso, eu ia encontrar o fato de que esse valor de uso é de uma forma ou de outra em função do trabalho concreto e específico de produzi-lo assim e não assado. Ou seja, até no valor de uso, a substância é o trabalho. Concreto, mas é o trabalho. Valor e valor de uso são determinados pelo trabalho, como o João demonstrou. Portanto, não é uma questão de opção. Bom, agora vai o Marshall. Mas não só, todos eles. Aqui eu vou me valer do capítulo 10 do livro 3. Ninguém lê o capítulo 10 do livro 3. Mesmo os marxistas que vão falar da relação em valor e preço ficam no 9, esquecem o 10. Que é lá onde ele está trabalhando os preços efetivos de mercado. As coisas, Miriam Leitão, Sardenberg, conhecem isso? É isso, o preço de mercado das coisas em função de oferta e demanda. E o Marx ali, ele tem uma coisa que ele usa bastante, é um recurso, ele fala, ó, tá bom. Porque o Marx foi criticado, inclusive, por razões que veremos, por ter uma contradição entre o livro 1, que nós apresentamos, e o livro 3. Vou falar disso depois. Porque, no fundo, o Marx perdeu tempo no livro 1 porque as mercadorias são vendidas, mesmo pelos seus preços de mercado, que é oferta e demanda. Isso é o Marshall. Tá? O Marshall não é o cachorro, quer dizer, também é, né? Mas, enfim, o Alfred Marshall, né? O mentor, o guru, está na moda, pós-moderna, o guru do Keynes. Aliás, amigo do pai do Keynes, John Neville Keynes, tomava chá das 5 com o pai do Keynes, e foi ser mentor do seu filho, John Maynard Keynes. Parece que a grande obra da vida do John Neville era só ter feito filho, né? Parece que você viu isso, né? Ele não fez nada. Não. Enfim, é uma anedota de bastidor. Porra, do que eu estava falando? Ah, sim. Vou me valer aqui do capítulo 10 do livro 3, onde o Marx passa o microfone para o inimigo. Tá bom, vocês querem explicar os preços, a importância disso, o que rege as trocas e, portanto, a norma social no capitalismo, por intermédio de oferta e demanda, fica à vontade, tenta. Ele está passando o microfone para a Miriam Leitão. O que a Miriam Leitão nos diz? É fácil. Quando a oferta é maior do que a demanda, o que acontece com o preço? Juan, você que trabalha no... Como é que é? Normalmente cai. Quando a demanda é maior que a oferta, o que acontece com o preço? Sobe. Um adendo. Conclusão dela. Tem que fazer o ajuste fiscal e a reforma da Previdência. Claro. Ela não tem provas, mas tem convicção. E quando a oferta é igual à demanda, estabelece-se o preço de equilíbrio. E está resolvido, assim que se explica. O Marx olha para aquilo e fala, bom, me dá o microfone de volta. Primeira coisa, você está me dizendo que vai explicar os preços pelo mecanismo de oferta e demanda. E esse mecanismo de oferta e demanda te diz o seguinte, quando a oferta é maior que a demanda, preços caem. Quando a demanda é maior que a oferta, preços sobem. Portanto, a primeira conclusão do Marx, quando se estabelece o preço de equilíbrio, leia-se o preço pelo qual a troca vai ser realizada, o mecanismo de oferta e demanda deixou de funcionar, concordam? Portanto, você quer me explicar algo que quando se estabelece, se estabeleceu por intermédio de um mecanismo que presumivelmente explicaria, mas já não existe mais. Não sei se foi claro. O mecanismo de oferta e demanda deixa de operar justamente quando se determina o preço que você quer explicar. E você quer me explicar esse preço por esse mecanismo. Não? Bom. Tem uma certa diferença na tradição econômica entre a visão que prevaleceu, a hegemônica, que é
Walras, um economista, Leon, eu gosto do que ele é Marie Esprit, ele é espírito, enfim, mas não importa, uma tradição walrasiana, que na verdade dá para diferenciar, tem outras diferenças. O Walras, na verdade, ele expressa quantidades produzidas ou demandadas em função de preço. Então, a demanda se comporta em termos de quantidade em função do preço. A oferta se comporta em termos de quantidade em função do preço. O Marshall é o contrário. Aqui tem uma questão matemática que às vezes não dá para inverter a função, não vou entrar nesse mérito. Mas a linguagem do Marshall, que o Keynes depois reproduz na teoria geral, é diferente. Ele pega o preço em função da quantidade. Tá? Independente da questão matemática de uma função inversa, potato, tomato, tomate, tem uma correspondência entre quantidades ofertadas e demandadas e preço. Por que eu estou trazendo isso? Porque aí vamos subir um pouquinho, não é muito não, o nível de abstração. Já saímos da Miriam Leitão e do Seidenberg. Pouquinho. Tá? Eu vou dizer, não, mas peraí, não é só isso. Eu tenho uma teoria da oferta e tenho uma teoria da demanda. Portanto, eu sei por que a oferta se comporta de um jeito, eu sei por que a demanda se comporta de outro jeito, e, portanto, em função daquilo, o estabelecimento do preço e equilíbrio. Tá bom, toma o microfone de novo. Marx. Explica. Qualquer que seja, a marshalliana ou a walrasiana. Vai dizer o seguinte, olha, mas vamos pegar, né, a walrasiana, que é a dominante. Quantidade demandada depende do preço. Salvo situações esdrúxulas que eles procuram esconder, é óbvio. Qualquer um vai comprar mais, portanto demandar mais, se o preço cair. Do ponto de vista da oferta é o contrário, salvo situações esdrúxulas. Essa aí nem tão esdrúxulas como na demanda, mas enfim, escondemos, não falamos dela. Mas normalmente, quem produz vai produzir tanto mais, quanto mais tiver de retorno. Portanto, quanto mais crescer o preço. Então, eu tenho uma relação diretamente proporcional preço-quantidade na oferta e inversamente proporcional na demanda em relação ao preço. E aí eu tenho a curva de oferta, a curva de demanda, tal, no gráfico, tá resolvido. É isso? Me dá o microfone de volta. O que vocês estão me dizendo? Vocês querem explicar um preço com base na oferta e na demanda. Beleza. E do que depende a oferta? Do preço. E a demanda? Do preço. Que beleza. Não, mas é que nós temos uma determinação simultânea. Determinação simultânea é um nome tucano para argumento circular, ou seja, não é uma teoria. Então vamos pela teoria do valor-trabalho. Beleza, mas cuidado. Marx não era ricardiano. Ao contrário, como o João nos contou lá, eu não me lembro mais se na terça ou na quarta, o Marx elege o Ricardo como sparring, né? Tem que dar porrada em alguém, é o Ricardo. Por que a crítica à economia política, subtítulo do livro, não é apenas uma crítica à economia política vulgar, termo que o Marx já usa no final do livro 3. Essa que eu acabei de contar para vocês. Marshall, Walras, Miriam Leitão, Seidenberg. Mas é também uma crítica à economia política clássica. A Ricardo, por que uma teoria do valor-trabalho sem maiores qualificações também é insuficiente? Não dá conta de explicar o objeto. Eu digo que basicamente por duas razões. Certamente há mais, e o João aqui, se quiser, me atrapalha de novo. A primeira delas é que, ao contrário da economia política clássica, o que vale também para a economia convencional, essa outra, a teoria do valor não tem como objeto único, objetivo único, determinar preços relativos, valores de troca, quanto uma coisa vale em relação à outra. Tudo bem, isso pode ser feito, mas isso é a parte menor da coisa. Lembre-se do que o João falou no início lá. O Marx se depara, quando vê o valor de troca, e fala, tem algo estranho nesse valor de troca. Por que tem algo estranho? Porque o valor de troca, e não porque não seja, ele é. Mas o valor de troca, que é uma propriedade da mercadoria, parece não estar nele, parece estar na outra, porque ele é ele em relação à outra. E o exemplo melhor ele deu com o dinheiro. O dinheiro representando o valor das mercadorias o faz tão bem que nós passamos a acreditar que o valor das mercadorias está no dinheiro e não nas mercadorias. Embora o dinheiro também tenha. Bom, enfim. Dinheiro, o Paulo vai dar aula para a gente hoje à noite. Portanto, a teoria do valor-trabalho não é só
ou a teoria do valor como uma substância trabalho não pode se limitar a uma determinação de preços relativos. Isso é muito tosco. Isso é Ricardo. Então se trata, já crescendo um pouco mais o nível de abstração, de determinar os valores das mercadorias. E a partir daí, os valores de troca. Aí diz o Marx, muito claramente, ao longo de todo o livro, e no 1 e 2 menos, mas no 3 também, certamente. O aspecto quantitativo, a magnitude do valor, o tempo de trabalho socialmente necessário, certamente não é a única dimensão do valor, e diz ele, nem a mais importante. Mais importante do que isso é justamente a gente entender o que é o valor como norma social desta época histórica. O João deve ter gasto 1h30 na quarta-feira para... né? E a magnitude é, enfim, fazer conta, até economista faz e erra. Posso fazer mais 5 minutos sobre isso que eu falei, 1h30? A palavra, eu sempre digo isso, já disse 2 vezes, vou dizer a terceira e talvez diga mais umas 2. A palavra valor, a gente deve levar a sério o sentido ético da palavra valor. Trata-se aqui de uma teoria sobre o comportamento humano, sobre a finalidade que mobiliza o comportamento dos sujeitos num determinado período histórico, numa determinada forma de produção. É fácil entender por que Marx não poderia, senão, tendo construído a teoria que ele construiu do capitalismo, radicar essa teoria no trabalho, numa teoria do valor-trabalho. O que diz rigorosamente a teoria do valor-utilidade é que o comportamento dos sujeitos na produção é mobilizado pela utilidade das coisas. No capitalismo? Só secundariamente. O que Marx está demonstrando no Capital é que o comportamento produtivo dos sujeitos, o comportamento humano na produção de mercadoria, na produção de riqueza, etc., etc., é mobilizado pelo próprio aumento do trabalho. Essa é uma coisa absolutamente sui generis do ponto de vista histórico. O trabalho sempre foi um elemento mediador entre uma necessidade e a sua satisfação. No capitalismo, o trabalho aparece como, não é uma finalidade, é como a finalidade que deve ser preenchida pela prática social para que todas as outras possam ser satisfeitas. Ela é uma condição antecedente da existência humana, o aumento dos... É claro que o trabalho sempre foi isso, mas a gente não está falando aqui do trabalhar para satisfazer um carecimento, mas do trabalhar pelo trabalho. Trata-se, de novo, de um fundamento indispensável para caracterizar aquele modo automático do funcionamento do capitalismo. Bom, então isso para tentar mostrar para vocês que a teoria do valor, com base no trabalho, enfim, fundamento do trabalho, assim, tout court, cuidado, por essas limitações, é uma crítica à economia política, a obra do Marx, inclusive a clássica, que tem o trabalho como, enfim, fundamento do valor, por essas razões e outras. Portanto, Marx não era mais um economista político, não era mais um economista à sua época. Eu sempre, bom, eu não nasci fazendo essas coisas, certo? Mas eu proponho um exercício para quem já tem uma certa familiaridade com a teoria do Marx, já meio... Eu não sei se vocês lembram que o João nos apresentou no primeiro dia, na terça. O Marx era foda, tá? Ele demorou para chegar nesse tipo de compreensão décadas, 2. Tempo. E não é que ele demorou tempo porque estava coçando o saco na rede. Sabe? Ruminando a ideia, lidando com o objeto, vendo como ele funciona, lidando com dados empíricos e suas manifestações. Enfim, pensando o objeto. E ele era foda. O exercício que eu proponho é o seguinte. Durante algum tempo da sua vida, quando ele começou a estudar os economistas políticos clássicos, ele tentava, porque justamente do ponto de vista político, o radicalismo político tinha como base uma teoria do valor ricardiana. E ele pegava esses autores. Já os criticava, mas ainda uma crítica preliminar, se vocês quiserem.
Não é que o Marx fosse ricardiano naquele momento e depois virou marxiano depois. Mas ele lidava com a teoria que estava, com o arsenal teórico que ele tinha à disposição e ainda estava pensando sobre ele, mas já estava escrevendo. Mas lidava com uma teoria que era limitada por essas razões. O que eu proponho é o seguinte. Não é um livro, tá? Mas em 1849, portanto, ele ainda não tinha chegado a esse arsenal teórico que ele nos apresenta no Capital, 1867, ele escreve um conjunto de editoriais, eu não sei se você mencionou isso, da Nova Gazeta Renana, como um plano, ele anuncia, vou escrever sobre isso, isso, isso. Escreveu só a primeira parte por uma razão muito simples, fecharam também a Nova Gazeta Renana, então, inacabado. E depois esses editoriais foram publicados com o nome de Trabalho Assalariado e Capital. Tá, vocês encontram, tá ali. Se não tiver, vai ficar feio para mim, mas enfim. Vocês encontram. Se vocês forem ler lá, vocês vão ver que o Marx ainda está preso às possibilidades, mas às limitações da teoria do valor do trabalho tradicional clássica, da economia política clássica. E, portanto, ele derrapa ainda, ele não sabe ainda muito bem, nesse primeiro caso não sabe mesmo, a diferença entre trabalho e força de trabalho. Trabalha como se fossem a mesma coisa, quer dizer, interpreta o capitalismo como se os dois fossem a mesma coisa, e lembrem-se da aula de ontem. A importância da gente justamente separar as duas coisas. Ele ainda tem a noção de capital ricardiana como se fosse mero trabalho acumulado, ou seja, trabalho materialmente feito no passado. Portanto, coisificado. Enfim. Ele ainda está preso à lógica política ricardiana do conflito distributivo. Salários e lucros. Como se a briga política, por mais radical que fosse, se restringisse ao plano da distribuição. Isso é ricardiano. Ele ainda está preso a uma noção em termos de magnitude do valor como se fora mero custo de produção. É o custo da produção. Não é nem na magnitude, e quem dirá o seu significado mais importante de ser o valor, a forma pela qual os indivíduos se relacionam nessa época histórica. Estava ainda... Portanto, ele tem um problema sério e ele se dá conta, leiam esse livrinho, é curtinho, ele se dá conta de que ele não consegue explicar o lucro. Ele consegue explicar porque lucro aumenta e lucro cai. Explicar mais ou menos, porque tem a ver com um conflito distributivo, mas enfim. Mas de onde vem o lucro? Ele fica com essa, porra, não consigo. Claro, está com o Ricardo, está usando o óculos ricardiano, não vai entender nada. Em 1865, portanto, pouco tempo antes de ser lançado o primeiro livro do Capital, mas como o João nos mostrou na primeira aula, ele já tinha esse repertório todo nos seus rascunhos, os Grundrisse, já dava lá. Puta, isso realmente dá raiva. Ele apresenta um informe na Associação Internacional dos Trabalhadores. É que nem se eu chegasse aqui nesse microfone, eu vou apresentar um negócio para vocês. Isso. Compara o nível, né? Nesse caso, eu sou a Miriam Leitão. Aqui. E é o informe que ele se vê na obrigação de apresentar para se contrapor aos argumentos teóricos, porque tinha uma proposição política do que era lá o camarada Weston. Hoje em dia o cara só é conhecido por causa do informe. Isso é publicado no que se chama Salário, Preço e Lucro. Do que ele vai tratar no Salário, Preço e Lucro? Exatamente da mesma, sem tirar nem pôr, a mesma temática que ele tinha trabalhado lá em 49 no Trabalho Assalariado e Capital. Comparem os dois. É um exercício... O Marx maduro na sua trajetória intelectual, com esse repertório que nós estamos vendo aqui, o Marx lá tentando, engatinhando, com base ainda numa teoria... Compara os dois. Se vocês acharem que é a mesma coisa, vocês vão achar o que 90% ou talvez mais dos economistas acham, que Marx é um ricardiano, se maior ou menor, enfim. Espero que esse curso tenha... A prova pode ser isso, tá? Vocês fazem a comparação, tal, né? Enfim. Bom, segundo grande conjunto de questões que eu quero trazer aqui. Se a teoria do valor é importante pelo que eu acabei de falar, e confrontando criticamente com as outras teorias do valor, a teoria é uma teoria sobre algo.
É porque o algo se reflete, aparece, que eu posso aprendê-lo de maneira teórica. Então, a teoria do valor não é um sistema conceitual, briga de fulaninho, não é uma batalha de ideias. Embora também seja. Mas existe uma legalidade. Portanto, se eu tenho uma apreensão teórica do valor, porque eu tenho uma legalidade do valor. O valor tem a sua legalidade. Nós estamos vendo isso ao longo do nosso curso. Portanto, o que eu quero trabalhar aqui nesse segundo grande ponto é a lei do valor com base na sua importância, mas o seu significado. E a lei do valor, de maneira extremamente rudimentar, sintética, no limite equivocada. Dá para a gente resumir aqui, só para ganhar tempo, mas lembrem das outras aulas, dizer o seguinte: a lei do valor no capitalismo é justamente a norma pela qual, em função do que nós discutimos nas últimas aulas, de que as mercadorias têm que ser trocadas pelos seus valores, ou seja, tem que ser uma troca de equivalentes. Lembram aquela coisa da ética mercantil? Troca de equivalentes. Mercadorias têm que ser trocadas pelos seus valores. E a partir dessa legalidade, desse funcionamento da sociedade mercantil capitalista, nós descobrimos várias coisas, várias propriedades do capitalismo. Ao longo do livro 1, digo mais, no livro 2 e até o capítulo 8 do livro 3 também. Para dizê-lo de uma maneira curta, se a teoria do valor é uma teoria sobre o modo de produção capitalista, então esta última, a teoria sobre o capitalismo, nos seus resultados, depende dos resultados obtidos, resultados entre aspas, pela teoria do valor. Aí quando chega no livro 3, na passagem do capítulo, ele já sabe disso, tá? Não é que ele descobre ali. Inclusive, eu vou demonstrar isso recorrendo a algo do livro 1. Ele se dá conta do seguinte. Nos livros 1 e 2, ele trabalha com as mercadorias sendo vendidas pelos valores. No livro 3, ele se dá conta de que elas não são, nem poderiam, ainda que sejam. Você imagina a Miriam Leitão escutando um negócio desse. Esquece a Miriam Leitão. Tem uma economista famosa, keynesiana de esquerda. Alguns acham que ela é a Maria da Conceição Tavares britânica. É o contrário, porque ela é mais velha que a Conceição Tavares do ponto de vista da simpatia. Se é que vocês me entendem. John Robinson, que lê o livro 3, é uma heterodoxa em economia, keynesiana de esquerda, se vocês quiserem, diz, não, o livro 3 é uma bobagem. O Marx está reconhecendo no livro 3 que o livro 1 é dispensável. Porque o Marx está reconhecendo no livro 3 que as mercadorias são vendidas pelos preços de mercado em função da oferta e demanda. Então, para que o livro 1? Há uma contradição entre o livro 1 e o livro 3. No livro 1, eu acrescento 2, é que o 2 ninguém lê, tá? Entre livros 1 e 2 e o 3. No 1 e 2, elas são vendidas pelos valores, há troca de equivalentes. No livro 3, não há troca de equivalentes. De fato, há uma contradição. Mas não é uma contradição do Marx. É uma contradição do capitalismo, ela é real. E se ele quer entender o capitalismo como ele é, na sua realidade, ele tem que entender essa contradição. E o que nós vamos demonstrar aqui é que é a partir dessa contradição que a gente entende. Bem-aventurados somos que, embora não saibamos, já nos deparamos com isso no capítulo 1 do livro 1. Ali as mercadorias já não eram, nem poderiam ser, ainda que fossem, vendidas pelos valores. Quando eu falei ontem da mais-valia ou do mais-valor extraordinário, estão lembrados, não? Eu tenho um produtor de uma mercadoria que é mais produtivo, demora 4 horas. Eu tenho um produtor que tem uma produtividade média, demora 5 horas. Eu tenho um produtor menos produtivo, que eu chamei o cara de energúmene, que demora 6 horas. O energúmene, vocês lembram. E o valor de mercado, o tempo de trabalho socialmente necessário, vai ser de 5 horas. Né? Cada um produz uma ponderação pela produção e tal. Suponham agora o seguinte, eu não tenho os 3. Eu só tenho o mais produtivo, que demora 4 horas, e eu tenho um menos produtivo, que demora 6 horas. Portanto, eu tenho 2 mercadorias, cada uma produzida por um dos 2.
E o socialmente necessário, o pressuposto aqui, oferta igual a demanda, já trataremos disso daqui a pouco, é que são requeridas essas duas unidades dessa mercadoria. Pergunta, qual é o valor da mercadoria? A resposta é a mesma, 5 horas. Percebam, as mercadorias não são vendidas pelos seus valores. O mais produtivo demorou 4 horas, portanto tem um valor produzido de 4 horas. O menos produtivo, produziu a 6 e vai vender a 5, portanto ele tampouco vende pelo seu valor. Os dois vendem por um outro valor, 5, então as mercadorias não são. Nem poderiam ser. Por que não? Os dois são diferentes porque têm produtividades diferentes. E como nós já sabemos do livro 1, a concorrência impele os capitais a aumentarem suas produtividades. Portanto, o natural é que capitais funcionem com produtividades distintas. Então, não são, nem poderiam ser. Mas são. Como são? Quantas unidades são vendidas? 2. Quanto vale cada uma? 5. Quanto dá o total? 2 vezes 5 dá quanto? Muito bem. Então, em termos de apropriação, apropriou-se de um valor de 10 no total. E na produção, o mais produtivo demorou 4 horas para produzir uma. O menos produtivo demorou 6 horas para produzir uma. Quanto dá no total? 10. Portanto, na totalidade, todo o valor produzido foi realizado, foi vendido pelo seu valor. Mercadorias não são, nem podem ainda que sejam. Que beleza. Ufa, escapamos, não. Quando chega na passagem do capítulo 8 para o capítulo 9, o bode volta na sala. Ou seja, são trocados pelos valores ou não, porra? E em função de tudo que ele descobriu até ali, ele faz a seguinte pergunta. Vamos pegar 3 setores distintos. Atenção. O primeiro nível de abstração mais abstrato era concorrência dentro do setor, os 3 produzindo a mesma coisa. Agora o Marx está se perguntando como a coisa funciona em capitais produzindo mercadorias distintas. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a média do primeiro, do segundo e do terceiro. Os 5 horas daquele primeiro exemplo vai ser o representante de cada um dos setores. Mas lembrem-se que em cada setor tem uma miríade de capitais já produzindo com produtividades diferentes. E vamos pressupor o seguinte, que todos esses capitais dos 3 setores são rigorosamente iguais. Só muda uma coisa, a produtividade. Só. Então vamos pressupor um primeiro setor que, em média, investe 100 de capital. 100. Só que a composição desse capital, porque a produtividade é diferente, vai ser 60 de capital constante, meio de produção, mais 40 de capital variável, força e trabalho. Dá 100. O segundo setor também, 100, só que diferente. 50 de capital constante, 50 de capital variável. O terceiro, 40 de capital constante, 60 de capital variável. São todas as condições rigorosamente iguais, só vai mudar a produtividade. Se todas as condições são rigorosamente iguais, significa que vamos trabalhar com uma taxa de mais-valor igual para os 3. E o Marx trabalha por mera facilidade de conta, no capital inteiro, com 100% de taxa de mais-valor. O que significa isso? Que o primeiro, que aplicou 40 de capital variável, vai produzir 40 de mais-valor. O segundo, 50, vai produzir 50 de mais-valor. Tudo bem? Isso significa que o valor total da produção do primeiro é 60 mais 40 mais 40. Dá quanto? Matemática é um negócio complicado. 140. O segundo, 50 mais 50 mais 50. Mais fácil. 150. O terceiro, 40 mais 60 mais 60. 160. Por que eu tenho valores diferentes produzidos? A resposta é cretina. Porque os capitais estão investindo justamente de maneira diferenciada do elemento que produz o mais valor. Produzirá tanto mais valor quanto mais o capital aplicar justamente no elemento que produz o mais valor. Leia-se a força de trabalho, que é o terceiro. Tudo bem? Não.
Percebam, se as mercadorias entre esses 3 distintos setores forem vendidas pelos seus valores, qual será a taxa de lucro, categoria que aparece no livro 3, de cada um dos 3? Por isso é que o 100 é mais fácil para fazer a conta. Então, o primeiro quanto era? 100. Produziu quanto de mais valor? Se conseguiu vender pelo valor, 140. 40% de taxa de lucro, concordam? O segundo era 50 sobre 100, 50%. O terceiro era 60 sobre 100. 60. Pô, a taxa de lucro, né, razoável, digamos assim. Quem é que está ganhando mais? Quem era o mais produtivo, comparando a produtividade entre setores? Tem um problema de comparação de produtividade entre setores, mas não tem tempo de trabalhar isso. Mas quem é o mais produtivo, olhando para o valor da composição do capital? O primeiro. Quem era o menos? O terceiro. Quem é que está ganhando mais em termos de taxa de lucro? O terceiro. Quem é que está ganhando menos? O primeiro. Ué, mas o capitalismo não era meritocracia? Porra é essa? O mais produtivo ganha menos, o menos produtivo ganha... Que porra é essa? Pior do que isso. Na verdade, esse é o argumento do Marx, o segundo. Se coloca na cabeça do mais produtivo. Puta merda, eu tô aqui fazendo as tripas coração, trabalhando pra cacete, tenho a melhor tecnologia em média, não é a mesma coisa, mas enfim, produtividade em média, e tô ganhando menos. Qual é o sinal que o mercado está me dando? Eu estou fazendo o que eu estou fazendo bem ou mal? O que ele olha é a taxa de lucro. Vou dizer de outra maneira. O mercado está me dizendo para acelerar ou para frear? Na comparação com os outros. Eu estou ganhando menos. Produzo mais da maneira como estou fazendo? Sim ou não? O meu trabalho privado está tendo confirmação social em relação aos outros? Sim ou não? Não. Tudo bem que o trabalho não é dele, tá? A gente sabe, mas enfim. O privado não está sendo confirmado do ponto de vista social. Eu vou reduzir a produção. Claro. Estou ganhando menos. Na hora em que reduz a produção, volta Miriam Leitão. Qual é a tendência do preço? Agora pega o cara que está ganhando mais lá em cima. Qual é o sinal do mercado? Acelera. Aumenta a produção. Aumentou a produção, qual é a tendência do preço? Conclusão do Marx. As mercadorias não são vendidas pelos seus valores. Nem poderiam. Porque se o fossem, não seriam. A gente tentou, não foi? Agora eu esqueci. O primeiro era o 140, 150, 160, pelos seus valores. Tentamos. O capitalista falou, não vai rolar. Não vai rolar, não está assim no Marx, tá? O preço que estava abaixo tende a subir. O preço que estava acima tende a cair. Quando é que para isso? Qual é a tendência? A noção de lei de tendência aqui é crucial, porque não é um equilíbrio isto. Mas enfim, acho que o João vai me interromper depois nisso. Com razão, porque isso tem que ser explicado com... 150. A média. O segundo lá que eu estou omitindo nessa brincadeira toda, a composição orgânica do capital média. Portanto, quando os preços... Desculpem, se as mercadorias fossem vendidas por seus valores, reinariam taxas de lucro diferentes para capitais iguais. Isso geraria um processo de concorrência. Notem, isso é importante. Prescinde da entrada e saída de capitalistas nos setores, que também pode ocorrer, porque às vezes a teoria econômica fala, mas tem barreira entrada, barreira saída. Não precisa, basta que quem já está tenha um sinal, um para aumentar a produção, outro para reduzir a produção. O que importa é o sinal do social para o que está sendo feito de maneira privada. Até que eu tenha um preço, e aparece a categoria no capítulo 9, de produção, que é o 150. Então, retirando o segundo, que é o setor que tem a composição orgânica do capital média, 50 e 50,
Os outros vão vender suas mercadorias não pelos seus valores, mas pelos seus preços de produção, 150. Então as mercadorias não são vendidas pelos valores, mas pelos preços de produção. Nem poderiam, por que não? Ué, porque tem produtividades distintas entre setores distintos. Então não é todo mundo igual. Está faltando ainda que sejam, né? Então o primeiro vai vender pelo preço de produção 150, o segundo 150, o terceiro 150. Percebam que eu tenho uma tendência à formação de uma taxa média de lucro de 50% para os três. E o critério de apropriação entre os capitais, diz o Marx em determinada passagem, como se fosse uma SA, uma sociedade anônima. Tanto mais quanto maior a tua participação no total. Só que cada um tem a mesma participação, 100 e 300, um terço do capital total. Então cada um vai ganhar um terço do mais valor total produzido. Qual é o mais valor total produzido? 40 por um, 50 por outro, 60 por outro, 150. Um terço dá 50. Então cada capital em cada setor médio, cada capital médio em cada setor, vai se apropriar de 50 sobre 100. Tudo bem, não? Como tendência. Isso não converge, tudo não é equilíbrio, não é Valhalla, não é nada disso, é como tendência. Falo melhor disso daqui a pouco. Se o João quiser me interromper, mas enfim. Mas eu quero só fechar aqui, porque eu acho que ele vai me interromper logo depois disso. Não estou querendo pautar a tua intervenção, mas enfim. Agora olhem a totalidade do que está ocorrendo aqui. Qual é o total de valor produzido? 140 mais 160 mais 150. 450. Qual é o total de valor apropriado na forma de preço de produção? 150 vezes 3. Portanto, as mercadorias não são vendidas pelos seus valores, são pelos preços de produção, nem poderiam ser, ainda que sejam. E o que está ocorrendo aqui? Um mecanismo de transferência de valor entre os setores que, em média, são menos produtivos e, portanto, produzem uma massa de mais valor maior, para os setores que, em média, são mais produtivos e, portanto, produzem uma massa de mais valor menor. Em outro nível de abstração, transferência de valor entre capitais, relembrando o que o João aqui nos trouxe, o que significa essa transferência de valor do ponto de vista da apropriação, da rapina, se vocês quiserem, em relação ao trabalho excedente. Quer falar alguma coisa? Quero falar uma coisa que não tem nada a ver com o que você estava pensando que eu ia falar. Corta para o plano internacional. Apaga a palavra setor. Coloca a palavra país, nação, região, etc. Entenderam por que os países do chamado centro, em que a produção é mais eficiente, desenvolvida, produtiva, etc., se apropriam de uma parte do mais valor criado na tal da periferia, é prioritariamente por causa disso, e não porque o salário aqui é inferior ao valor do força de trabalho. Também contribui, evidentemente. Então, mas não é esse o elemento decisivo para explicar a apropriação de mais valor criado na periferia pelo centro do sistema. Marcelo acabou de explicar, tá, ok? Grosseiramente, aquilo que o Marini chamou de superexploração capta prioritariamente esse fenômeno na relação entre nações ou regiões do capitalismo no plano internacional. A questão do pagamento do salário inferior ao valor da força de trabalho é um elemento explicativo, na minha opinião, é absolutamente secundário nessa análise. É preciso que se diga que essa explicação baseada na diferença salarial, na transferência de valor entre economias nacionais específicas, existe e é preponderante no debate. Aliás, nasceu assim, com a tese de doutorado do Emmanuel, lá na França, não é? A troca desigual. Mas isso não é Marx, isso é Ricardo, de novo. Enfim. Ufa, né? Mercadorias não são, nem podem, ainda que sejam. Está resolvido. Não está. Porque tanto no primeiro nível de abstração, da relação valor individual, valor de mercado, como no segundo nível de abstração mais concreto, valores, preços e produção, ainda estamos trabalhando com o pressuposto de que o que é produzido, Emilinha, tem demanda. E, portanto, o valor produzido se efetiva em um valor de troca a preço e, portanto, será apropriado. E se não tiver? E agora?
A gente expulsou o bode da sala pela porta, fechou a porta e esqueceu a janela aberta. Pior, nesse ínterim, entre sair pela porta e pular a janela, ele tomou na minha época era biotônico Fontoura, agora é essas porra que tem de... Enfim, voltou... Não, tem uns troços piores, que eu sei lá, não entendo esse... Bom. Por quê? Porque é justamente aqui onde o Marx fala, e na verdade ele faz isso ao longo do livro inteiro, ele brinca com isso, ele dá risada disso. Esse mantra do economista, trabalhar com oferta igual à demanda, isso é ridículo. Diga-se de passagem, na seção 3 do livro 2 do Capital, a famosa seção dos esquemas de reprodução de Marx, tem muita gente, a Rosa Luxemburgo interpretou assim, que acha que o Marx está dizendo que a economia capitalista tende a funcionar em equilíbrio. Acrescentaria um neoclássico, geral valrasiano. Não, ele está brincando ali. Ele está provando por absurdo. Ele está dizendo, olha, qual é o objetivo dele naquela sessão? Quais são as condições necessárias para que o capital se reproduza, apropriando-se daquilo que produziu e, ao mesmo tempo, reconstruindo o que é necessário para o período de produção seguinte, de maneira simples ou de maneira ampliada. Ou de maneira ampliada, porque uma ampliada pressupõe o simples. E aí ele vai lá listar, é preciso que este compre daquele, nesse valor de uso, depois o outro compre desse. A conclusão dele é o seguinte, ó, precisa acontecer tanta coisa, ao mesmo tempo, de maneira coordenada, com base em decisões privadas, sendo que essa coordenação é a posteriori, portanto a decisão privada não tem como saber, nem que quisesse, qual deveria ser sua atitude privada para que no social fechasse, que o normal é que não aconteça. Ele está provando por absurdo ali. Eu sei que você gosta disso, vai falar. Não, mais uma, lembra que eu falei que tem inúmeras no Marx, inclusive planos inteiros de argumentação. Foi que perguntou, foi o Rodrigo, perguntou aquela coisa da... Bom, não é bem demonstrado o trabalho abstrato como fundamento, o trabalho como fundamento da igualdade entre as mercadorias trocadas no mercado. E eu argumentei isso. Essa talvez seja a primeira de uma série de inúmeras demonstrações por absurdo. Os capítulos da reprodução do livro 2 são insuportáveis, porque eu não... É uma coisa... autoflagelo, são imensos, muito possivelmente, se Marx tivesse editado aquilo, ele cortaria aquilo à metade. Tem exercícios que ele faz, o Marcelo está lembrando, ele erra em conta, aí o editor tem que achar onde é que está o erro, e você se perde no meio do exercício. São muito chatos, mas ocupam talvez 200 páginas, talvez, uma coisa volumosa. Aquele estudo inteiro é uma demonstração por absurdo disso que Marcelo está falando, da impossibilidade ou da implausibilidade do equilíbrio. É isso que ele está fazendo. Bom, mas eu lembrei disso para justamente introduzir o capítulo 10 do livro 3, do qual eu já me aproveitei para mostrar a crítica que ele faz às teorias que procuram explicar os preços com base no mecanismo de oferta e demanda. Mas notem, não porque o mecanismo, enfim, porque oferta e demanda não exista. É óbvio que existe, ele está falando isso desde o começo. Alguém vende e outro compra, é claro que existe. Mas se trata, portanto, de explicar como se determina o preço, que é a forma fenomênica, desculpem a redundância, do valor, quando o equivalente geral é o dinheiro. E notem, naquele exercício, se vocês quiserem, do capítulo anterior, dos preços de produção, 150, 150, 150, o pressuposto era que os 150... O que é o preço de produção? Isso é fácil com sorvete, vocês já devem ter visto isso, né? Quando você vai comprar um sorvete, tem lá uma tabelinha que te diz o preço do sorvete. Aquilo é um preço sugerido. Né? Por exemplo, aquele sorvete no Boulevard Olímpico durante a Olimpíada não era aquele preço, tá? Era outro, enfim... aquilo é mais ou menos a noção do preço de produção, ou seja, é o que o capital espera receber como preço, se vai ou não é uma contingência de mercado, para que ele obtenha a taxa média de lucro, 50% sobre 100, que dá 50 de lucro médio. Tudo bem? É claro que ele vai obter esses 150 se o preço que ele espera obter se efetivar. Se o volume de produção que ele obteve em função do preço de produção se efetiva na demanda, portanto, é oferta igual a demanda. O que significa dizer? Que a taxa real, ou como diz o Marx, efetiva de lucro, será igual àquela taxa média se a oferta for igual à demanda, ou seja, se o preço final
corresponder ao preço de produção, 150. Mas o normal é que a oferta seja diferente da demanda. Por razões que a gente eu e o João aqui, o normal não é que seja igual, o normal é que seja desigual. Portanto, o normal é que ou a oferta seja maior do que a demanda, portanto, preço de mercado abaixo do preço de produção, ou a demanda seja maior do que a oferta, portanto, o preço de mercado acima do preço de produção. E volta o bode. Porque a mercadoria não é nem mais vendida pelo valor, nem pelo preço de produção, mas pelo preço de mercado, que, salvo Deus querendo, vai ser igual. Quer dizer, o bode voltou. Não? Você não viu o bode? Muito bem, depois de desqualificar as teorias que tentam fazer isso pelo mecanismo de oferta e demanda, ele fala, mas não adianta nada mostrar que o outro é errado e a gente não encontrar explicação. Quer dizer, é uma crítica ontológica, não é uma crítica meramente de ideias. Como é que isso funciona? Aí vem o que o Marx... Olha, dizer que as mercadorias são vendidas pelos seus valores intermediados pelos preços de produção não significa que elas o sejam. Embora sejam. Ele está brincando aqui. Não significa que elas tenham uma correspondência cardinal entre preço de mercado e preço de produção, que no fundo é o valor. Mas que a flutuação aparentemente caótica dos preços de produção tem uma ordem, seja determinada por este preço de produção, portanto, do valor. Você ia falar? Não. Escutei um barulho. Eu ia falar, mas conclui a tua... É da crítica ontológica, eu não posso. É muito... Ele fez isso, eu acho que ele queria respirar e falou da crítica ontológica, eu não resisto a essa brecha, vamos dizer assim, eu tenho que falar alguma coisa. Porque um dos propósitos do minicurso é justamente dar um sentido à obra como um todo. E algo meio que curioso assim, a respeito dessa obra que é de difícil entendimento, pelo menos numa primeira leitura. O livro fala de economia, não é isso? De economia no duplo sentido, da economia capitalista e da ciência econômica, vulgar ou economia política, pouco importa. Pois bem, à primeira vista, esse é disso que trata o livro. É assim que Marx está concebendo a sociedade capitalista como uma sociedade baseada na mera economia. O que ele teria ali seria uma teoria econômica sensibilizada com o sofrimento humano. Assim, a obra é interpretada, diria eu, de maneira prioritária, seja por defensores, seja por detratores de Marx. E aqui a gente está estabelecendo, ainda que isso não tenha sido explicitado até agora, pelo menos da maneira como vou fazê-lo, estamos defendendo uma leitura em que as coisas aparecem de maneira bastante diversa. O que Marx está fazendo aqui é o que essa expressão é do Lukács, aquilo que o Lukács chamou de crítica ontológica. Isso ele está explicando, o objeto é o capitalismo, tá ok? Ele está tomando eu vou fazer uma mediação, eu estou buscando as palavras para não falar muito, mas veja bem, é importante perceber o seguinte, não existe nenhuma maneira de se aproximar intelectualmente de um objeto sem mediações. A ideia da verdade como a correspondência entre teoria e prática, e objeto, como ideia e objeto, é uma ideia falsa de verdade, essa é uma ideia absurda da verdade. O único acerto do idealismo e do pós-modernismo, de qualquer sua forma de expressão, é um enunciado absolutamente banal. Tudo que é texto não é mais o mundo, é texto. O que tem no meio? Bom, para Marx é a prática. Pois bem, em se tratando da produção de ideias, o que tem no meio? A prática informada por outras ideias. As nossas ideias sobre o que quer que seja, sobre o sorvete, o capitalismo, os átomos, pouco importa, sempre são reconstruções críticas de outras ideias. A teoria de Marx do capitalismo parte das significações correntes dessa formação social. Há uma significação cotidiana e há uma significação ilustrada, teórica. Ele elege essa significação, a significação teórica, como o elemento mediador da sua crítica. Pois bem, em sendo assim, a questão é explicar por que
os economistas concebem o capitalismo dessa maneira absurda, como concebem o capitalismo. Nesse momento, Marx está explicando por que os economistas explicam o preço ou o valor, ou o que quer que seja, pela oferta e demanda. É uma explicação absurda, mas que emana, como ele costuma dizer, das próprias relações de produção. A crítica à economia política é o elemento mediador da crítica ao capitalismo. Com todo respeito, se não se entende isso, o capital é um grande mistério. E ele é. Bom, então notem, onde é que a gente estava parado? Se o normal é que oferta não coincida com demanda, então o normal é que o preço de mercado efetivo, aquele pelo qual a mercadoria vai ser vendida, não seja igual ao preço de produção. Se a demanda foi muito maior, o preço de mercado tende a ser maior que o preço de produção. Portanto, quem vende a um preço de mercado maior do que o preço de produção vai ter uma taxa de lucro efetiva, a que ele vai obter, maior daquela que ele esperava como média, mais de 50%. Se a demanda for se for inferior, não precisa ser muito, à oferta, o preço de mercado vai estar abaixo. Portanto, a taxa efetiva de lucro vai ser menor do que o capital esperava, em média, os 50%. Concordam? Bom. O que o Marx vai nos demonstrar aqui é o seguinte, notem, não se trata de uma correspondência cardinal, tem que cravar 150, o preço de mercado tem que ser igual ao preço de produção de 150, até porque, isso ele não diz explicitamente, mas sei lá por quê, não estava pronto para ser publicado, livro 3, mas percebam, e aí eu não sei se é um problema de tradução, mas enfim, eu entendo o sentido. No capítulo 9, aquilo do valor e preço de produção é conhecido como a transformação dos valores em preço de produção. E isso é normalmente interpretado como um expediente matemático apenas, quase assim, de transformar algo, o valor, em outra coisa, o preço de produção. É assim que normalmente é trabalhada a questão. Isso para Marx não faz o menor sentido. Por que não? Porque valor e preço de produção é a mesma coisa. Não faz sentido você transformar a mesma coisa nela, do ponto de vista de um expediente matemático, a não ser que esta mesma coisa tenha formas, roupagens distintas em instâncias distintas. É o caso. Porque notem, valor, preço de produção em horas de trabalho, preço de mercado é em unidades de moeda, tantos reais, tantos dólares. Não tem uma correspondência entre horas de trabalho e uma unidade monetária. Assim, 1 para 1, a cardinalidade. Então tem que ser 150 aqui, 150 ali. Ou seja, notem, querer transformar uma mesma coisa que se apresenta com formas e, portanto, cardinalidades diferentes em instâncias distintas numa mesma cardinalidade é uma maluquice. Tem outra maneira de expressar a mesma ideia. Quem determina quem? Causa e efeito. Preço de produção determina o valor ou o oposto? Quem é causa, quem é efeito? Responde aí você para ajudar. Prova? Não. Eles que têm. Os valores comandam os preços de produção, certo? Os valores comandam os preços de produção. Eu estou acabando com a aula dele. Pois bem, valores são perceptíveis? Não, não é isso. O que a gente percebe são, a rigor, os preços de mercado, mas estou tomando aqui os preços de produção como elemento mediador. Pois bem, vamos fazer uma analogia. Quem comanda quem? Gravidade e queda dos corpos. Quem é causa, quem é efeito? Gravidade. A causa é perceptível? Não. Quem é o maluco que vai procurar uma equação que transforme a lei da gravidade na queda dos corpos? Eu não sei por que diabo os economistas marxistas estão há 150 anos procurando uma equação que transforme uma causa não empírica na sua manifestação empírica. Isso é uma maluquice completa. Árvores inteiras foram cortadas para produzir livro tratando desse tema. Era melhor fazer uma campanha ecológica. Deixe isso de lado e voltemos ao Marx. Bom, mas para fechar aqui o argumento da lei do valor, notem, a coisa ainda não fechou, porque o que nós demonstramos até agora foi pura e simplesmente a impossibilidade dos preços de mercado, dada toda essa discussão que a gente fez até agora, coincidirem com os preços de produção.
Portanto, não tem discussão. As mercadorias não são, do ponto de vista cardinal, do número, do numeral, vendidas pelos seus preços de produção, que são uma forma mais concreta do valor. São pelos preços de mercado. Ah, então a Joan Robinson tinha razão. Joga o livro 1 no lixo, vão ficar com o livro 3. Não, por quê? Porque o Marx era um alemão, ele vinha de uma tradição filosófica alemã, com todos os problemas, a filosofia clássica alemã. Ele, sabe, a economia tem uma tradição que vem da Grã-Bretanha. E nós estamos contaminados com uma pitadinha de França nisso. Cadê o Alexis? Chegou? Não. Percebam, só um cretino, que não é o Alexis, vai achar que a explicação de um fenômeno se esgota, para dizer o mínimo, na quantificação do fenômeno. A quantificação, a medida de algo, pode ser uma parte da explicação, mas eu só posso medir algo se eu souber o que é o algo, porra, é uma coisa óbvia. Portanto, o fato de que o preço de mercado não coincida como numeral com o preço de produção, qual é o problema? O que eu tenho que explicar? Porque é assim. E o que ele está explicando? Portanto, o enunciado é o seguinte: a lei do valor em Marx não significa que os preços de mercado coincidam com os valores ou os preços de produção do ponto de vista numeral. A troca de equivalentes em Marx significa que as mercadorias não são vendidas numericamente pelos seus valores, se vocês quiserem, mas pelos seus preços de mercado, ainda que sejam. Por que sim? Porque o aparente caos, a aparente desordem na flutuação dos preços tem uma ordem, tem uma determinação. É o valor, intermediado pelo preço de produção. E como é que eu constato isso? Simples. A oscilação dos preços de mercado não é aleatória. Como tendência, toda vez que os preços de mercado estiverem acima dos preços de produção, eles tendem a baixar. Quanto tempo, de que maneira, em que proporção, até quando, isso é conjuntura, que é importante para a análise conjuntural. Toda vez que os preços de mercado estiverem abaixo, eles tendem a subir. O que significa dizer que aquela oscilação que parece caótica, na verdade é uma oscilação em torno, porque explicada pelos valores. E por que isso acontece? De novo, fácil. Quando o preço de mercado estava acima do preço de produção, a taxa efetiva de lucro era maior do que a média. Ou seja, o capital obteve mais do que esperava. O que o mercado está dizendo para ele? Acelera ou freia? Vocês não podem ser capitalistas. Vocês vacilam muito em decisões. Porra, acelera. Tem uma taxa efetiva de lucro maior do que a média. Produz mais. Na hora que você produz mais, o que acontece com a oferta? Sobe. E o preço de mercado? Cai. Ué, mas não estava acima? Pois é, tendência é que caia. Quando o preço de mercado está abaixo, significa que a taxa efetiva de lucro está abaixo da média. Você está ganhando menos do que esperava. Não. O mercado está me dizendo para reduzir a produção. Reduz a produção, reduz a oferta, o que acontece com o preço? Sobe, olha só. E o descer no primeiro caso e o subir no segundo caso não é em direção ao equilíbrio. Por que não? Porque tem, de novo, o que o João trouxe no primeiro dia, o tempo nessa história. Você está tentando se ajustar a condições de oferta e demanda do período anterior. Então, às vezes, você aumentou a produção, só que a demanda cresceu tanto mais do que a produção que o preço de mercado continua subindo. E por que uma lei de tendência? Porque o preço de mercado ainda subindo, lá na frente, bom, então aumenta mais ainda a produção. A tendência é que caia, ainda. Percebam, a tendência continua existindo e é reforçada, mesmo que sua expressão seja contrária. Olha só que coisa maluca. Para um empirista, para um... Enfim. Você quer falar algo aí? Não, não, enfim. Portanto, essa é a lei do valor, é a troca de equivalentes. Cuidado, não do ponto de vista da cardinalidade, mas os preços, que de fato regulam as trocas das mercadorias, têm a sua movimentação, portanto, são explicados por aquilo que a gente está já, ad nauseam, tratando como valor. E, cuidado, não se esqueçam. E não um valor como uma magnitude, embora também seja, mas muito mais importante do que isso, como uma
norma social como a forma intermediada como as relações sociais ocorrem no capitalismo. Tudo bem, não? O capítulo 10 é difícil demais de ler. Eu admito. Mas ele já não é lido. Mas mesmo os poucos que o leem, quem não lê também fala do 9, pronto. Costuma-se interpretar o seguinte: a teoria do valor, em Marx, ou seja, a teoria, a apreensão teórica sobre a lei do valor, em Marx, acaba, quem não leu 10, no 9. Quem leu 10 acaba no 10. É como se o resto fosse apêndice. Não! A teoria do valor não acaba no capítulo 10. Se até, vá lá, poderia conceder a afirmação de que a teoria do valor como uma explicação da magnitude dos preços em função dos valores, até o 10, ok. Mas a teoria do valor é muito mais do que isso, como nós estamos vendo aqui ao longo do curso. É uma teoria sobre o capitalismo. E tem muito mais coisa para descobrir sobre o capitalismo. Por isso é que o livro 3 não acaba no capítulo 10. E o curso é sobre o livro 1, então não vou aqui gastar toda a ladainha sobre... Eu queria voltar a ele. Marcelo está falando já há bastante tempo. 1 hora e então, quase 2 horas, enfim. Cadê a exploração? Não é isso? Do trabalho pelo capital, etc, etc, etc. Ele está tratando de uma dinâmica posta pela estrutura das coisas, como tendência, evidentemente, está usando a palavra certa. O capitalismo se organiza de uma forma tal que tudo isso acontece. Agora, a exploração está ali, vamos dizer assim, é a carne que preenche essa ossatura, porque é fácil entender. Quando o pitbull briga com o outro, na verdade, quem o pitbull joga no outro é o trabalhador. Okay? Aquele mais valor que é distribuído por esse processo de concorrência que depende, que se expressa em oscilações de preço e que se acomoda nessas oscilações de preço, etc., distribui entre capitalistas mais valor extraído da classe trabalhadora. E é evidente que, assim como há uma tendência de que os mais produtivos se apropriem de porções maiores de mais valor, também há uma tendência geral, ou se preserva nesse movimento geral, a tendência da exploração crescente. Enfim, então, como eu disse, a dinâmica estranhada, etc., aleatória do capital, que explica a forma de exploração no capitalismo. Não só explica que a exploração tem de ser a exploração de trabalhadores livres e assalariados por sujeitos endinheirados ou proprietários de meios de produção, etc., etc., mas explica também como concretamente se determinam as condições particulares de exploração, níveis ou vamos dizer assim, graus de concorrência mais ou menos intensos entre setores ou próprios de uma época do capitalismo, determinam uma exploração mais ou menos desmedida da classe trabalhadora. Enfim, é aquilo que explica isso. Não é a questão, como eu disse aqui, o colega perguntou, o Márcio não está aí hoje, não é a questão de predileção de categorias, tá? A questão aqui é de hierarquia formal. O objeto constitui-se assim e assim, portanto, a gente deve compreendê-lo. Bom, como vocês sabem, não é um curso sobre os livros 2 e 3, mas o que eu queria aqui nesse meu resgate da relação entre a lei do valor, portanto do dinheiro, portanto do capital, que é o sentido do que, como a gente apresentou o livro 1, com a relação da teoria do valor, é tentar mostrar para vocês como a temática permanece com mais determinações concretas. E não acaba no capítulo 10, porque o capital tem na sua legalidade outras determinações cada vez mais concretas, tratadas ao longo não só do livro 3, mas disso eu vou falar um pouco depois, quando eu falar do tal caráter inacabado da obra. Que é inacabado, enfim. Como eu falei, eu ia gastar mais tempo nessas duas primeiras coisas, teoria do valor e lei do valor. A outra coisa, o conjunto de coisas que eu queria aqui discutir com vocês está relacionado com a obra em si, ou seja, o Capital, Crítica da Economia Política. O livro, o Capital.
se separa em vários livros, enfim, com o livro. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é para o sentido do subtítulo. É muito desprezado o sentido do subtítulo. Minto, não é que ele é desprezado, mas ele costuma ser interpretado apenas de um ângulo, que certamente está presente, mas não é o único. E sem os outros ele perde sentido. Enfim. Normalmente se entende crítica à economia política, e é verdade, como sendo uma crítica da ciência econômica, da teoria econômica, a economia política, como se chamava à época, preponderantemente a clássica, mas também a vulgar, ou seja, uma crítica de ideias, ou das ideias econômicas sobre aquele objeto. Uma crítica no plano ideal das ideias. Tá ali, cheio. Marx é sarcástico, é irônico, é ácido. E ele nem conhecia Miriam Leitão. Nem o Sardenberg. Mas não é só isso. Não é só uma crítica de ideias, embora também seja. Aliás, para que seja uma crítica de fato das ideias sobre um objeto, eu tenho que ter uma apreensão crítica do objeto que permite de si essas apreensões teóricas. Porque lembrem-se, não é o essencialismo o que é o objeto, o que é o capitalismo. O capitalismo é o que é na relação dialética com as formas que ele tem de se apresentar no cotidiano, enfim, na aparência. E, portanto, como os indivíduos, os agentes, as pessoas, os teóricos, os economistas apreendem esse objeto, essa ideação do objeto, faz parte do próprio objeto em alguma medida. Ele se apresenta assim. Portanto, uma crítica radical tem que ser uma crítica das ideias, porque tem que ser uma crítica dessas ideias por causa da análise crítica ou da teoria crítica sobre o objeto, o capitalismo, que permite essas apreensões teóricas de si mesmo. Mas eu ainda acho, e aqui é meramente especulação minha, que tem um terceiro sentido subentendido, que seria uma espécie de síntese dos outros dois. Porque qual é a conclusão, qual é a decorrência disso? Bom, e como esta ciência econômica, como a economia política, apreende teoricamente esse objeto capitalismo? De maneira mistificada. Cuidado, não falsa no sentido de que é um erro lógico, não. Mistificada porque exaspera um aspecto, o formal, a aparência de um fenômeno, que faz parte dele. Mas, via de regra, às vezes explicitamente, esconde o seu conteúdo, a sua essência, e às vezes, quando chega nele, não percebe a relação dialética dessa essência com a aparência ou do conteúdo com a forma. Por isso, mistificador. Mas ele é real. O que significa dizer que é também uma crítica no sentido à forma economicista, como a economia explica o objeto. A economia capitalista. E o Marx é criticado por economicismo. Eu acho isso impressionante. Se tem alguém economicista, não é Marx. É o capitalismo. Tudo bem, não? Achei que o João fosse brigar comigo aqui. Eu ia falar... é irrelevante. Eu imagino que você tenha coisas a... Irrelevante não é, mas é melhor você seguir adiante. O que nos leva para a relação entre os 3 livros dessa obra. Portanto, aos subtítulos dos 3 livros dessa obra. E aí... Livro 1, como vocês sabem, já falamos aqui, de certa maneira eu já adiantei, tem o subtítulo de Processo de Produção do Capital. E as leituras rasteiras, algumas até do ponto de vista político radical, acham que é um livro sobre a produção de mercadoria, sobre o processo produtivo. Não, embora também. É como o capital se produz, em função do que nós dissemos aqui nesses dias, ou constatamos na teoria de Marx, como ele se produz a si mesmo. E para produzir-se a si mesmo, claro, tem a produção, mas tem a circulação de mercadorias também. O capital é, ao mesmo tempo, produção e circulação de mercadorias. É uma unidade de contrários entre os dois. Esse é o sentido do livro 1. O subtítulo do livro 2 também tem equívocos similares. O processo de circulação do capital.
Se o livro 1 é sobre a produção, o livro 2 é sobre o mercado. Não! É circulação não de mercadorias, mas do capital. É o capital circulando, é o capital se movendo, claro, também no mercado, mas também na produção e na reprodução. Aliás, ele fecha o livro 2 com a reprodução. Marcelo, nesse caso eu acho que o equívoco é ainda pior no livro 2, porque nos 5 primeiros capítulos do livro 2, Marx começa, o tema são as formas diversas que o capital assume ao circular. É uma maluquice isso. O tema dos capítulos que inauguram o livro são as diversas formas de capital, dentre as quais capital mercadoria é ou a circulação de mercadorias é uma das formas assumidas pelo movimento do capital. É cristalino esse argumento. Se o leitor ainda pode ser meio que enganado pelo início do livro 1, porque ali o argumento aponta diretamente para produção, lá no capítulo 5, etc., e a partir dali a análise desce ao chamado terreno da produção de mercadorias. No caso do livro 2, isso é impensável. Trata-se de fato de um descuido imperdoável. Como eu digo, o capital comporta muitas interpretações, isso é verdade, okay? É verdade. Comporta muitas interpretações e é difícil. Se a gente, a não ser que alguém aqui possa receber Marx, não é o meu caso, não sei se tem alguém com essa habilidade ou capacidade, mas a não ser que alguém possa receber Marx, a gente vai sempre disputar interpretações, tá, ok? De uma obra muito complexa. O escopo das interpretações possíveis é muito amplo, mas não ilimitado. Tem interpretações da obra que são absolutamente insustentáveis pelo texto da obra. Essa é uma. Bom, e o livro 3? Aqui eu vou cometer uma impropriedade, não sei se é impropriedade, enfim, porque na verdade eu estou adiantando algo que ainda não saiu. Dos poucos momentos onde o Marx, é o que eu chamo de dar seta, avisa que vai entrar. Dos poucos momentos onde o Marx nos diz, olha, onde nós estamos, por que nós paramos aqui e, portanto, o que é necessário para além daqui, para onde nós vamos. Um dos raros momentos, digamos assim, onde o Marx faz isso é justamente no primeiro parágrafo do capítulo 1 do livro 3. Por que eu vou cometer uma impropriedade? Porque eu estou adiantando aqui a publicação da Boitempo. Tá para sair. A tradução, nesse caso específico, enfim, não vou entrar nesse mérito, não difere muito das já existentes, mas eu trouxe ela aqui porque, enfim, tá para sair, por isso no prelo. Mas lá ele nos diz, percebam, primeiro parágrafo. No livro 1, esse é o primeiro capítulo do livro 3. Investigamos os modos de manifestação que o processo capitalista de produção, considerado em si mesmo, seria a coisa em si, se vocês quiserem, apresenta como processo direto de produção. Nessa investigação, ainda fazíamos abstração de todos os efeitos secundários provocados por circunstâncias alheias a ele. Ah, será que ele vai vender? Será que não vai? Será que consegue comprar? Não é um objeto ali a ser tratado. Ele é complementado no mundo real pelo processo de circulação, que constitui o objeto das investigações do livro 2. Nesse último, especialmente na seção 3, dedicada à análise do processo de circulação como mediação do processo social de reprodução, mostramos que o processo capitalista de produção, então não é só um livro sobre mercados, considerado como um todo, consiste na unidade de processo de produção e processo de circulação. Ou seja, numa linguagem hegeliana, é como se o livro 1 fosse em si, e o em si tendo a potencialidade do para si. Livro 2 é o para si, ele se movendo. Não devia ter falado isso. Logo em seguida, não é em outro parágrafo, no mesmo parágrafo, fala, ó, isso foi o que a gente fez. O que a gente tem que fazer agora? Neste livro 3, nosso objetivo não poderia ser o de desenvolver reflexões gerais sobre essa unidade, que é a interpretação mais comum. O livro 3 não é uma coletânea das conclusões parciais obtidas no livro 1 e 2. Isso é manual, não tem nada a ver com Marx. Trata-se, antes, de descobrir e expor as formas concretas que brotam, emergem, não vamos entrar no... do processo de movimento do capital considerado como um todo. Ou seja,
ele em si e para si, para ser em si de novo, para si de novo, em si de novo, para si de novo. Em seu movimento real, cuidado, o real aqui em outro sentido, em seu movimento concreto, porque o abstrato também é real, senão dá a impressão que a realidade é só aqui, não. Os capitais se confrontam em formas concretas, quase uma obviedade, para as quais a configuração do capital no processo direto de produção, do mesmo modo que sua configuração no processo de circulação, aparece apenas como um momento particular. Assim, as configurações do capital, tal como as desenvolvemos neste livro, no 3, aproximam-se passo a passo da forma na qual se apresentam na superfície da sociedade, na ação recíproca dos capitais, na concorrência e, isso aqui é talvez a coisa mais desprezada do livro 3, no senso comum dos próprios agentes da produção. Percebam, não é apenas ver como no concreto aquilo que estava em essência ou na aparência e na sua relação com as formas, com a aparência, se manifesta no real concreto, mas é em função disso como os seres humanos as enxergam. Ou apreendem alguma consciência disso, mais mistificada ou menos mistificada. Eu queria dizer que essa é uma forma de crítica absolutamente não elitista. Marx não está concebendo o erro, inclusive o erro teórico, como resultado da obtusidade, da idiotice da população mundial ou da unilateralidade do pensamento dos economistas. Não se trata disso, se trata de uma formação social ultra complexa que projeta de si uma imagem mistificadora, ela própria. A crítica, nesse caso, deve ser capaz de explicar por que sujeitos eventualmente brilhantes percebem as coisas dessa maneira ilusória, falsa, absurda às vezes. Enfim, essa, como eu digo, a crítica de Marx não passa por uma desqualificação moral do oponente, embora em muitos momentos do Capital Marx não resista a chamar um idiota de idiota, por exemplo, o Bentham, a chamar um filho da puta de filho da puta, por exemplo, o Ricardo, a chamar um perverso de perverso, por exemplo, o Malthus. Nenhum argumento crítico de Marx, quando dirigido a esses pensadores, depende dessas acusações, porque ele, ao longo da obra, demonstra que sujeitos como esses não poderiam ter percebido as coisas senão dessa maneira. Daqui se extrai várias coisas que eu quero pontuar, para ir já rumo ao fecho. A primeira delas é o seguinte, olhando a obra inteira, o objeto é sempre o mesmo. O capital e a sociedade regida pelas leis do capital, o capitalismo. Só que em distintos níveis de abstração. Do ponto de vista da trajetória da exposição da obra do Capital, desde lá o começo, do mais abstrato para o mais concreto. É que normalmente as pessoas associam o abstrato a uma coisa complexa, difícil. Tudo bem, pode ser difícil apreendê-lo, mas do ponto de vista que nos interessa aqui, filosófico, de interpretação, o abstrato é o que há de mais simples. Simples no sentido de que eu estou abstraindo as determinações concretas, que do ponto de vista da exposição ao longo do Capital vão sendo apresentadas. Marx não tem um telefone vermelho, viu a luz, falou com Deus e falou, porra, é o valor esta porra. Não, ele descobriu o valor. Ou seja, do ponto de vista da investigação, você começa pelas formas concretas. Preço, lucro, juros, é óbvio, que é o que está no livro 3. Mas por trás disso, dessas determinações mais concretas, ele foi descobrindo o que há por trás disso, aquelas coisas mais abstratas, que são abstrações concretas, não é coisa da cabeça do Marx, ele não inventou, é das coisas, é do preço, é do lucro, é dos juros. E cuidado, porque aqui às vezes volta aquela dicotomia método de investigação, método de exposição. Cuidado com a interpretação elitista disso. Não é que o Marx estudou os fenômenos concretos, chegou na sua essência, no seu conteúdo, que é a verdade, o valor em última instância, a mercadoria como um portador de valor. Então já sei como funciona, e o Capital, o livro, seria o método de exposição para os incultos, para os energúmenes que não sabem a verdade que eu sei.
Isso é uma interpretação elitista de Marx, ele não era assim. Não vou entrar no mérito, mas é algo comum em alguns... Não. Ele é tão brilhante em vários aspectos, esse tem mais um. Ele nos mostra que a própria exposição faz parte da investigação. A gente descobre legalidades do próprio objeto, do caso do capitalismo, quando você está justamente no sentido inverso, do abstrato mais simples para o complexo, para o concreto cada vez mais complexo. Um exemplo, porque não tenho tempo de falar de outros. O item 3 do capítulo 1. Ali Marx já tinha descoberto, por trás do valor de troca, o valor. O que ele faz no item 3? Vamos voltar ao valor de troca. Ou seja, já descobrimos a essência, o conteúdo, voltemos a ver como ele aparece, nas suas formas de valor. E o que nós conseguimos, entre outras coisas, naquele item? Descobrimos o dinheiro. Porra, não foi pouca coisa, não. Outra coisa que me parece importante aqui, além dos níveis de abstração, né? E todas as consequências disso, tá? Você analisar um objeto no nível de abstração onde ele não se apresenta daquela maneira, enfim. Grande parte dos debates você pode tirar da mesa só por conta dessas, enfim, coisas mal paradas, digamos. A outra coisa relacionada com o conjunto dos 3 livros. Do que tratam os 3 livros? O objeto é o mesmo, das leis gerais de funcionamento do modo de produção capitalista, como tendência. Falei que ia falar disso, estou falando agora. Portanto, isso não significa legalidade no sentido, Alexis, cartesiano. Se então. Não são leis, cuidado, que emanam diretamente e são confirmadas, negadas, meramente pelo empírico. Acabei de mostrar algo para vocês aqui. Os preços de mercado continuam subindo, mesmo quando a tendência continua imperando de que eles caiam. A contratendência faz parte da tendência. Portanto, não é determinismo, não é teleologia. Marx não está dizendo para onde vai o mundo. Não. A história é aberta. Claro que não pode tudo. O que as leis de tendência te dão é um leque de possibilidades. Tem coisas que não dá, tá certo? Vamos voltar para a escravidão amanhã. Se bem que no governo Temer nunca se sabe, né? Mas, enfim, não é que pode tudo. Você tem possibilidades. O máximo que você consegue é identificar essas leis de tendência, portanto, o leque de possibilidades. Para onde vai? Se a gente soubesse. História é aberta e é feita de conflitos sociais, luta de classes, se vocês quiserem. Sim, tem sujeito. Estranhado, mas tem. Marcelo, independente, quer dizer, a questão da luta de classes é fundamental aí nessa explicação, etc. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu queria falar um pouco sobre tendências. As tendências, é importante que o Marcelo está dizendo, eu quero enfatizar, elas existem e funcionam, ou seja, produzem efeitos independentemente da manifestação empírica da sua causalidade. Percebam bem, as tendências não existem no mundo de maneira isolada. Ao contrário, as tendências da sociedade, as tendências gerais de uma época, as tendências particulares de um contexto específico, o Brasil, a Suécia, etc., e determinações contingentes, casuais, estou falando só da sociedade, articulando-se com tendências emanadas da vida e da natureza, propriamente dita, da natureza inorgânica, como diria o Lukács, esse conjunto amplo de determinações se articula contraditoriamente entre si. Há tendências que contrapõem-se umas às outras. Há tendências que cooperam entre si para a produção de determinados resultados. O que acontece na história factual, isso é, como a gente diz, empiricamente, é o resultado não teleológico, não intencional, desse arranjo casual, desse arranjo de causalidade causalmente posto. As tendências operam independentemente da sua manifestação empírica. O capitalismo tende a produzir
miséria em escala crescente, tende a produzir uma condição de obsolescência, como a gente diz, relativa da classe trabalhadora em escala crescente, mesmo que contingentemente, por alguma razão, o emprego aumente, as pessoas melhorem de vida, etc, etc. A tendência continua operando mesmo quando isso acontece. Pensem na gravidade. Ela está bom, aqui no Natan talvez possa explicar, mas aqui no ambiente eu sou eu colei nas provas de física, né? Confesso, desculpa, mamãe. Mas enfim, mas eu sou um tosco assim nessas relações, enfim. A gravidade está atuando sobre os nossos corpos todos, e todo mundo sabe que aqui na Terra a tendência é que ela puxa os objetos para o solo. Essa tendência, tem alguma coisa caindo aqui na mesa? Não, tá ok? Alguém diria que a gravidade não está operando sobre esses objetos? Porque a sua consequência mais visível não está sendo percebida nesse momento? Não, a gravidade está atuando sobre absolutamente todos os objetos que estão dispostos aqui em cima dessa mesa, mas eles estão dispostos de uma maneira tal que esse efeito não é empiricamente perceptível. Quando eu disponho os objetos de outra maneira, a gente percebe o que a gravidade tende a fazer com um corpo. E tem mais, João, me corrija se eu estiver errado. Mesmo quando esses objetos sobem, não é para contrariar a gravidade, é para confirmá-la. Imagina um empiricista que não vai entender nada. Bom, desculpa. Outra coisa importante aqui, relacionada com isso, é que percebam, não tratem a obra ou Capital como um manual, vou dizer mais duro, como uma Bíblia. É muito comum no marxismo. Ele não contém todas as respostas, por vários motivos. Mas o que me importa aqui nesse momento é o motivo teórico, ou da impossibilidade teórica dele ter. Por quê? Porque além da historicidade do capitalismo, que a gente está tratando aqui, pelo fato dessas leis gerais de funcionamento do capitalismo serem tendenciais, existe uma historicidade no capitalismo. É óbvio, porque às vezes o Marx é desqualificado por isso, é óbvio que o capitalismo do século XIX, onde ele viveu, não tem nada a ver com o capitalismo do século XXI. Tem outra conformação histórico-conjuntural, social, é óbvio. Então Marx não serve mais para nada. Claro que serve na identificação do substantivo, não do adjetivo, o capitalismo contemporâneo. Mas cuidado, o capitalismo contemporâneo é capitalismo, mas também é contemporâneo. Então usar o Marx como manual, vou entender o capitalismo contemporâneo reproduzindo o que está no Capital, você tampouco vai entender o capitalismo contemporâneo. Não sei se eu estou sendo claro. Isso é, de novo, muito importante. O Marx pode estar certo ou errado, concorda? Ele pode estar absolutamente errado e ter caracterizado o capitalismo de uma maneira tosca, grosseira, etc. Enfim, pode ser, é difícil, ok? Mas poderia ser, pode ter um ou outro plano de argumentação da obra que seja um plano equivocado. É possível. Mas é importante perceber o seguinte: o que ele pretendeu fazer no Capital não foi caracterizar o capitalismo da sua época. O que ele pretendeu no Capital foi caracterizar, a partir do capitalismo da sua época, o capitalismo enquanto tal, em qualquer época, portanto. Voltando aqui para a gente, tá ok? Se eu pego qualquer um de vocês, eu posso examinar ou tentar descobrir determinações da humanidade por qualquer indivíduo humano. Eu não estou tratando da individualidade, mas da humanidade por intermédio daquele indivíduo. Essa representação pode ser correta ou não da humanidade, mas ela não tem a pretensão de descrever aquele indivíduo. Ela tem a pretensão de, por intermédio daquele indivíduo, descrever a humanidade. Bom, já são 5 horas. Eu vou aqui para o último ponto que eu separei, do caráter inacabado da obra, pontuar algumas questões rapidamente para dar um espaço para a gente dialogar aqui entre nós. Mas meras questões, pistas, para pensar o tal caráter inacabado da obra. O primeiro deles é o seguinte: como termina o livro 3? Com reticências. E talvez naquele capítulo onde todo mundo fica mais frustrado. Porra, agora eu vou saber o que são as classes sociais em Marx. E a reticência termina justamente quando ele falou: você achava que a resposta era aquela. Não é. Reticência. Então não tem resposta? Claro que tem. O capítulo é o 52, né? O capítulo 52 do livro 3, de novo,
Se o objeto é o mesmo, do abstrato, com determinações cada vez mais concretas, as classes sociais estão desde a orelha do livro. Do seu momento mais abstrato, com determinações mais concretas. Então, para você ter a resposta de como podem ser as classes sociais, segundo Marx, não adianta ler só o capítulo 52, que é uma página. Tem que ler 51 capítulos do livro 3, o livro 2 e o livro 1. E entender. Enfim. Chama atenção também, ainda, para o fato onde está o capítulo. A última seção do livro 3. A última seção do livro 3 é justamente, tem o nome de rendimento e suas fontes, por outras razões, não vou entrar aqui no mérito, mas o que ele está tentando ali é, o que ele chama de fórmula trinitária, é tentar mostrar para a gente as formas mais concretas de como o capitalismo se apresenta e, portanto, como ele se apresentar assim, dali decorre interpretações específicas de como ele se apresenta. É uma teoria da mistificação. Como é que as apreensões teóricas, às vezes não teóricas, daquele objeto, podem se apresentar de maneira mistificada. E não porque são inverídicas, falsas. Essa ideia de que a ideologia em Marx é falsidade, enfim, não vou entrar aqui no debate. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que não é por acaso que ele termine assim. Ele enunciou isso no primeiro parágrafo. Estou preocupado aqui com a forma como os indivíduos percebem isso. Porque o perceber isso faz parte do isso. Enfim, óbvio. Outra coisa, também sobre o caráter inacabado da obra, é aí pulando um pouco para além do que tem na obra. Todo mundo sabe que o Marx morreu antes de terminar livros 2 e 3, né? Portanto, só o livro 1 ele deixou em vida. Pergunta, vou deixar aqui no ar. Isso é argumento suficiente para menosprezar o que está contido nos livros 2 e 3? Segunda pergunta. Os livros 2 e 3 foram trabalhados pelo Engels, os materiais, enfim. E ele é bastante honesto quando nos diz nos prefácios como ele o fez, a dificuldade que teve, enfim, ele é bastante honesto. A pergunta aqui, que é algo que está presente no projeto na Mega 2 hoje em dia. O arranjo de Engels nos livros 2 e 3 deturpou o sentido da obra? Mera pergunta. Termino com o seguinte. Marx é rotineiramente criticado por temas que não estão ali. Marx não tem uma teoria da política. Marx não tem uma teoria do Estado. Marx não tem uma teoria das crises. Marx não tem uma teoria do mercado mundial. Marx não tem uma teoria do comércio exterior. Marx não tem uma porrada de coisa, é verdade. Mas eu estou aqui me referindo ao seguinte. Primeiro, ele morreu. Né? Então, mesmo que quisesse, não tinha. Mas notem o seguinte, se tudo que. Vou terminar com isso. Se tudo que a gente tratou aqui esses dias todos faz algum sentido, pode ser que não faça. Esses temas, os relacionados, tá? Gravidade não vai estar lá, não, apenas como ilustração. Mas os temas relacionados, como funciona a época social histórica, capitalismo, estão todos ali. Desde a orelha do livro. O Estado está ali, a política está ali, o mercado mundial está ali, a crise está ali. Só que de lá, do começo, até o final, quando ele morreu, do mais abstrato para cada vez mais determinações concretas. Não é uma casualidade que nos distintos, e isso variou ao longo da vida do Marx, mas nos distintos planos da obra, o Marx reservasse um espaço para trabalhar essas questões mais concretas do capitalismo. Estado, comércio exterior, mercado mundial e crise. Estava no plano. O cara morreu antes. Mas estão ali, em abstrato. Portanto, a resposta é sempre marxista. Aqueles temas estão e não estão ali. Muito obrigado.